Gostaríamos de pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. O pastor Batista ele esteve partilhando comigo que os irmãos vão estar começando a estudar o Sermão do Monte, e ele sempre me lembra que agora nós estamos com mais dificuldades de irmos nas congregações, pelo fato de sermos só eu, o Nego, o pastor Ivaldo e o Kleber lá em Santa Rosa. Então nós três temos que dar auxílio para as congregações e segurar as contas lá em Santa Rosa também. E aí tem ficado muito difícil a gente sair assim, principalmente nos finais de semana, para estar com os irmãos. Sempre que nós saímos, nós fazemos uma permuta. O pastor da congregação vem para Santa Rosa, pregar em Santa Rosa, e eu vou pregar na congregação. Só que aqui o pastor Batista tem todo aquele envolvimento para pegar os irmãos, para trazer para o culto e tudo mais. Então a gente precisa de um espaço que fique melhor. E para nós é muito mais fácil estar aqui com os irmãos no dia de semana do que no domingo. Então é muito bom estarmos aqui com os irmãos novamente. Nós queremos ler capítulo 5 de Mateus, versículos 1 e 2. Hoje nós vamos dar uma introdução ao Sermão do Monte, vamos estabelecer alguns tipos de critérios, vamos pensar com os irmãos os motivos pelos quais esse sermão foi escrito, o que é que está contido nesse sermão, que tipo de relação o conteúdo desse sermão, capítulo 5, 6 e 7, tem a ver com a minha vida e com a sua vida como crentes. E depois dessa introdução, o pastor Batista vai estar expondo versículo por versículo o Sermão do Monte. É uma jornada longa, mas uma jornada necessária. Nós levamos um ano lá em Santa Rosa para expor capítulo 5, 6 e 7. Eu acredito que aqui não vai ser muito diferente, mas aquilo que nós aprendemos nesses capítulos é imprescindível para nós nutrirmos e formarmos em nós um senso de julgamento cristão que de verdade esteja perto do ideal do ensinamento de Jesus Cristo. Então, capítulo 5, verso 1 diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nessa noite, a vida dos Teus filhos e filhas que se encontram nessa noite, reunidos aqui nesse culto, Senhor, em que nós nos separamos para, a partir da Tua palavra, aprendermos princípios, verdades, Senhor, ó Deus, que possam nos ajudar a viver de maneira mais agradável, ou como cantamos agora, a viver de maneira mais santa, no aspecto progressivo da palavra, Senhor, que o conhecimento da Tua palavra venha nos tornar mais parecidos contigo, Jesus Cristo. Por isso, pedimos que nessa noite, mais uma vez, ó, o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento e o nosso coração, a fim de compreendermos de maneira mais clara, Senhor, as verdades contidas nesse texto, Senhor, as lições que o Senhor mesmo deixou registrado, e o que foi ensinado, a fim de que nós, tendo conhecimento, pudéssemos, impactados com os princípios contidos nesse sermão, Senhor, termos a nossa vida moldada ao reino celestial e não ao reino desse mundo. Podemos expressar com a nossa vida a cultura do céu e não uma cultura terrena e pecaminosa, a qual, Senhor, nós vivíamos quando não conhecíamos ao Senhor, estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco nessa noite e que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a compreender a ideia desse sermão, a fim de que, quando ele for estudado, tudo se torne mais claro para a nossa vida. Por isso, ser conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos nesse texto, no Sermão do Monte, e eu quero dar um conselho aos irmãos, seria muito bom que vocês criassem o hábito de ler esse sermão. Então, a partir da semana que vem, o pastor Batista vai estar expondo ele. Então, seria muito bom, são 3 capítulos, que vocês toda semana lessem ele. É imprescindível, quando nós estudamos o Sermão do Monte, para compreendê-lo de forma mais clara, que nós tenhamos uma ideia do todo, do conjunto, e não uma ideia departamentalizada ou particular de cada passagem.
Tudo aquilo que está escrito aqui tem uma íntima relação e está ligado um com o outro. Esses dias tive que ensinar uma pessoa alguns aspectos da disciplina do grego, koiné, que é o grego no qual o Novo Testamento foi escrito, e o grego ele funciona dessa maneira, né? É uma disciplina que o 2 depende do 1, o 3 depende do 1 e 2, o 4 depende do 1 e 3, eu tive 6 gregos, e para fazer os 5 eu tinha que saber os 4 primeiro, quase que de cor, e para dar o 6 eu tinha que saber os 5. Então, para que eu compreendesse os 6, eu precisava saber os 5 de antemão. Para que eu compreendesse os 5, eu precisava saber dos 4. Então, o Sermão do Monte, para ser bem compreendido, ele precisa ter na nossa mente esse caráter. Eu tenho que ter uma ideia do todo à medida que as partes estão sendo explicadas, porque a manifestação de uma parte provoca a próxima ou provoca as demais, e aí isso vai ficar mais tranquilo para a nossa vida na compreensão. Ele é o discurso ou o sermão mais conhecido em termos religiosos que existe, o sermão mais conhecido, alguns estudiosos dizem, de todos os tempos. E nesse sermão ele traz em si aquilo que nós chamamos de essência do cristianismo. Eu sempre apresento o Sermão do Monte como um grande espelho, através do qual nós olhamos a nossa imagem, só que esse espelho tem um problema, né? Ao me deparar diante dele, ele vai me revelar todas as distorções que ainda existem na minha vida e que precisam ser corrigidas. Então nós, como seres humanos limitados, pecadores, finitos, fracos em nossa vontade e em nosso desejo de sermos perfeitos, simplesmente ao nos expormos e nos depararmos diante do espelho do Sermão do Monte, certamente iríamos nos assustar com a nossa imagem. Mas o bom é que, mesmo em primeiro plano, nos deparando com esse espelho e causando uma certa má impressão a nosso respeito, no final do Sermão do Monte, Jesus ensina como é possível essa imagem distorcida começar a ser corrigida, a fim de que uma imagem melhor apareça. Então, se nós temos um espelho que demonstra, em primeiro plano, as características que são reveladas na vida de uma pessoa que foi alcançada pela salvação de verdade, o Sermão do Monte é um ótimo espelho. Principalmente porque aquilo que nos é apresentado aqui literalmente não é um conjunto de regras, como foi os 10 mandamentos e a lei de Moisés que você tem que fazer. Aqui está relatado os princípios ou os padrões que se revelarão na vida de um pecador que foi salvo a partir da obra da santificação. Então, quando nós olhamos para esse sermão como um conjunto de regras a ser obedecida, como se fossem os 10 mandamentos, aí nós levamos um choque. Não é um conjunto de virtudes que é imposto, mas é um conjunto de virtudes que identifica, pela progressão das mudanças que ocorrem na vida de um salvo, quem de verdade foi salvo e quem não é salvo. Então aqui é o padrão do reino, que é muito mais alto do que o padrão do Antigo Testamento estabelecido na lei, muito mais alta em sua justiça do que a revelada pelos fariseus, com todos os seus cuidados de obedecer aquelas minúcias da lei. Então aqui nós temos literalmente aquela relação que Tiago apresenta lá no capítulo 2, do 14 ao 28, da fé com as obras. Então, se você vai ler Tiago, e Tiago diz que a fé sem as obras é morta, porque a fé salvadora verdadeira, ela produz obras. E você pergunta, que obras são essas que a fé produz na vida de quem é salvo de verdade? O Sermão do Monte é uma ótima resposta. Então, se você quiser saber o que deve aparecer na vida de um salvo, a fim de que a gente, olhando para ele, possa dizer, olha, parece que esse aí foi alcançado mesmo, o Sermão do Monte é uma ótima lição. É um ótimo espelho para que nós estejamos confrontando essa realidade. John Stott, um dos grandes intérpretes do Novo Testamento, ele foi um homem muito bem conceituado assim no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Ele diz o seguinte acerca do Sermão do Monte. Ele diz que o Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento do que ele chama contracultura cristã. Por que ele diz isso?
Porque a mudança que Deus faz pelo Espírito Santo na vida de um pecador que se converte, visa conduzi-lo em uma direção contrária ao curso desse mundo. Aquela história de luz e trevas, o contraste é muito grave. Não existe semelhança, não existe similaridade. Nós mudamos de reino, não pertencemos mais ao reino desse mundo, não pertencemos mais ao reino das trevas, pertencemos ao reino da luz, ao reino dos céus. Então, se passamos das trevas para a luz, a direção da nossa vida, das nossas palavras, das nossas decisões, dos nossos comportamentos, devem refletir não mais o padrão anterior quando nós andávamos nas trevas, mas agora devem revelar a cultura do céu aqui. Eu acho interessante uma das palavras que o apóstolo Paulo usa para falar sobre nós. Ele diz que nós somos embaixadores de Deus aqui nesse mundo. O embaixador é aquele que representa o seu país em outra nação. E para quem já foi numa embaixada sabe que dentro dos muros daquele prédio onde ela está instalada, com o prédio, com as partes que circundam o prédio, tudo aquilo que está dentro dos muros segue as leis, a cultura, o estilo de vida do país que ele representa. Então nós temos a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. A partir do momento que você entrar por aquele portão, você está dentro dos Estados Unidos, porque tudo aquilo que governa as ações ali dentro é o reflexo da cultura do país que ele representa. E nesse sentido, John Stott ele deixa claro em sua exposição do Sermão do Monte que os princípios que estão contidos nesse sermão servem para nos revelar como nós devemos apresentar a cultura do reino a qual nós pertencemos agora. Então aqui ele vai dizer que é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. E ele vai dizer o que é que contém esse sermão. Ele vai dizer: eis aí um sistema de valores cristão, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia cheia de relacionamentos, tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. Esta contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sobre o governo divino. Então, quando nós vivíamos sem Cristo, nós vivíamos debaixo do governo do pecado. Paulo diz isso em Efésios 2, vivíamos debaixo do governo do curso desse mundo e vivíamos debaixo do governo do diabo. Mas agora não. Agora que nós fomos alcançados e tirados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz, agora nós vivemos debaixo do governo de Deus e a nossa vida e as nossas atitudes e as nossas reações e tudo que diz respeito a nós deve refletir o padrão estabelecido por esse novo Senhor da nossa vida, esse novo governador da nossa vida. Então é uma pergunta que nós temos que fazer continuamente para nós: será que de verdade a nossa vida tem expressado o governo de Deus nela, ou ainda continuamos governando a nossa vida e seguindo pelos caminhos que nós queremos seguir? Por um lado, John Stott ele apresenta o Sermão do Monte como o esboço mais completo do Novo Testamento da cultura cristã, ou contra a cultura, porque ela se opõe à cultura desse mundo. O Dr. Mark Lloyd Jones, ele fala aí e compara o Sermão do Monte a uma composição musical, assim, a uma sinfonia, que para ser bem ouvida, ela precisa que todas as partes sejam tocadas em plena harmonia para que você tenha uma ideia do todo. Eu gosto muito de música clássica. E se tem uma coisa que eu gosto é ver uma orquestra tocando. E gente, um monte de instrumentos, cada um com sua partitura, dependendo do instrumento, há variação de tom, de nota, mas quando eles começam a tocar, você fica maravilhado com a beleza da composição, a harmonia, a sinfonia que ela transmite. Então, Mark Lloyd Jones, ele diz que o Sermão do Monte é uma grande música, uma grande sinfonia que
quando as partes funcionam bem, aquilo que é refletido traz a compreensão de todo, ou, levando em consideração aquela primeira afirmação que nós fizemos, que é necessário que nós tenhamos uma ideia do todo para compreender as partes, e nesse sentido, cada parte bem compreendida vai fazer com que nós tenhamos uma ideia mais correta daquilo que é o Sermão do Monte, tanto de maneira particular como de maneira plena. Então, nós temos o espelho do reino aqui. Se alguém pergunta, pastor, eu entreguei minha vida a Cristo, como é que tem que ser a minha vida agora? O que é que deve aparecer na minha vida? Quais são as mudanças interiores e exteriores que tem que aparecer? O que é que deve governar agora a minha vida até o final da carreira dela? A resposta está aqui. Então, durante esse tempo que o pastor Batista vai estar apresentando o Sermão do Monte de maneira partida, de maneira especificamente cada parte dele, então vocês terão a resposta para cada uma dessas perguntas. O Sermão do Monte ele foi registrado em 2 evangelhos. Nós temos o registro aqui. O contexto dele começa no capítulo 4, versículo 23, mas os discursos em que os ensinos são transmitidos diretamente, eles começam a ser apresentados a partir do versículo 2 do capítulo 5, começando com a exposição das bem-aventuranças, demonstrando como uma pessoa pode experimentar a verdadeira felicidade aqui nesse mundo. O interessante é que, se você sair perguntando para as pessoas por aí o que é que elas mais querem da vida, a maioria delas vão dizer que querem ser felizes. Só que se você prega o evangelho para ela e pede para ela entregar a vida a Cristo, ela não quer. E aí, essa esperança que ela nutre no seu coração é impossível de acontecer. Porque a verdadeira felicidade o ser humano só encontra quando se torna participante do reino de Deus. A verdadeira felicidade só está disponível àqueles que se tornam participantes da família de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus. Se está fora disso, é algo impossível. Por quê? Porque os valores que de verdade são imprescindíveis para que um ser humano tenha uma vida plena aqui e uma vida plena no porvir, só se encontra no reino de Deus. Não se encontra em nenhum outro lugar. Então, se começa com a exposição das bem-aventuranças e a influência que essa bem-aventurança vai causar na vida do ser humano no que diz respeito ao seu convívio nesse mundo. E capítulo 7 termina com aquelas metáforas do construtor e da casa, em que Jesus ele relaciona a necessidade daquele que teve contato com esse conhecimento pôr ele em prática. Essa relação do conhecer e do praticar, ele é imprescindível para a palavra de Deus. Foi essa crítica que Tiago fez lá. Alguns diziam que tinham fé em Jesus Cristo e iam para o céu, mas você procurava uma obrinha deles assim, uma expressão de desejo de ser uma pessoa santa, de ser envolvido com a causa de Deus, com as coisas de Deus, com as coisas do reino, e não via. Mas ele continuava dizendo, eu tenho fé em Jesus Cristo e eu vou para o céu. E aí Tiago chega para ele e diz, olha, eu tenho uma péssima notícia para você, essa não é fé salvadora. A fé que você professa ter, se ela não conduz você a perseguir a santificação, como o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 12:14, se ela não me leva a perseguir ser alguém que pratica e vive em busca da vontade de Deus, então essa fé não é salvadora, você está enganado. Porque a fé verdadeira, ela produz obras, e essas obras justamente são essas transformações que são procedentes dessa obra que o Espírito Santo faz na vida do pecador. Então aqui nós temos capítulo 5, 6, 7 de Mateus, e lá em Lucas nós temos no capítulo 6, versículo 17 a 49, em termos de princípios, os princípios estão lá, mas o volume do sermão é um pouco menor. Por que essas coisas acontecem? Normalmente nós, vez por outra, temos que debater com intérpretes, porque quando eles veem essa mudança drástica de um texto num determinado livro e o mesmo texto no outro, eles tentam minar a autoridade das Escrituras, dizendo que o que se encontra aqui é uma contradição. Por que esse texto aqui é maior? Por que esse é menor? Por que esse aqui tem alguns assuntos e o outro não tem? Isso é uma coisa simples de explicar em termos de interpretação bíblica. O que acontece nos evangelhos é que os escritores eles não estavam interessados diretamente em escrever
igualmente como cada um, para que as coisas, quando fossem apresentadas, não tivessem diferenças umas das outras. Mas cada um, ele se apropriou, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aquilo que cooperaria para o propósito do livro. Um exemplo, o livro de Mateus é um livro estritamente escrito para os judeus. Tenta provar que em Jesus Cristo se cumpriu as promessas messiânicas do Antigo Testamento e tenta mostrar que a graça de Deus não destitui do homem a responsabilidade de obedecer o padrão moral de Deus. E aí quando você vai ler o livro de Mateus, você vê o tempo todo Mateus tendo cuidado de, ao Jesus realizar uma obra importante, ele escrever depois. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta fulano de tal. E pelo menos 18 profecias messiânicas são apresentadas como cumpridas em Jesus Cristo no livro de Mateus. E aqui no Sermão do Monte ele vai trabalhar essa ideia de que de maneira nenhuma o padrão do Novo Testamento estabelecido por Cristo vai de encontro à lei, ou nega a lei, ou nega Moisés. Mas Jesus Cristo veio e nele ele cumpriu a lei. Ele não apenas cumpriu aquelas profecias que falavam da sua primeira vinda, mas ele também obedeceu completamente a lei sem cometer nenhum erro, nenhum pecado, e em sua vida ele satisfez a lei de Deus de maneira completa. Então, Lucas registrou o que ia cooperar para o propósito da mensagem que ele estava escrevendo. Ele não se preocupou em ter cuidado de dizer, olha, vamos escrever aqui igual a Mateus, para ninguém dizer que o texto da gente não é inspirado. O texto dele é inspirado, e aquilo que foi redigido para que se revelasse aquilo que Lucas queria falar. Um exemplo de João 20:31. Estas coisas foram escritas para que creiais ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e crendo ter a vida eterna. Então tudo aquilo que foi escrito no Evangelho de João foi escrito para que a pessoa lendo pudesse dizer, Jesus é o Salvador e Ele é Deus. Então, nesse sentido, quando nos deparamos com essa aparente divergência entre Mateus e Lucas, no que diz respeito ao conteúdo, precisamos lembrar que Mateus registrou aquilo que iria cooperar para com o propósito que ele tinha de apresentar Cristo como Messias para os judeus, e Lucas registrou aquilo que seria importante para o propósito que ele queria no livro. Então, não há uma contradição direta aqui, não há uma negação como podemos dizer assim, da inspiração ou algum tipo de erro nas Escrituras. O conteúdo do Sermão do Monte, ele descreve, se nós pudéssemos resumir uma frase assim, o que é que Jesus espera da minha vida, da sua vida. Então, uma pessoa pergunta, pastor, o que é que Deus quer da minha vida? A primeira coisa que eu vou dizer para ele é ler o Sermão do Monte. Você quer saber o que é que Deus quer de você? Leia o Sermão do Monte. Lá está em primeiro plano os princípios e a relação de comportamento que ele espera que venha se manifestar na vida de um pecador convertido, a fim de que ele de verdade venha experimentar o que nós dizemos assim, as virtudes, como o escritor dos Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 5, as virtudes do reino de Deus na sua vida. Mais especificamente, ele vai aplicar isso no 6:4, daqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Então, para nós que somos alcançados pela salvação de Deus, uma das experiências mais claras dos poderes do mundo vindouro da nossa vida é a obra de santificação que o Espírito Santo está fazendo depois de vir habitar em nós. Então nós poderíamos sintetizar a mensagem do Sermão do Monte aqui, pelo menos hoje, a nível de introdução, de duas maneiras. Primeiro, nós podemos apresentar essa mensagem estabelecendo 3 divisões. Então, o Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7. Pelo menos a título de ensinamento, a título de princípio. Então, em primeiro lugar, Jesus fala do cidadão do reino. Isso é bem claro, capítulo 5, versículo 2 até o versículo 16. O primeiro plano, ele apresenta as marcas que aparecerão na vida de uma pessoa que agora faz parte do reino de Deus e o que o identifica como isso. Então, quando ele vai dizer no verso 3, bem-aventurado os pobres de espírito, ou dependendo da sua tradução, humilde de espírito, ele não diretamente está dizendo para mim, você tem que ser pobre de espírito.
O que ele está dizendo é que um cidadão do reino de Deus é. Ele é. Então, quando nós vamos lendo as bem-aventuranças, ele está apresentando aquilo que o crente é. Não por causa dele, mas por causa dessa obra santificadora que começou a ser operada a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar nele. E aí, quando o pastor Batista estiver apresentando um por um, pobre de espírito, manso e aí por diante, o choro, então vocês vão compreender isso de forma mais clara. Então, você pegou as bem-aventuranças. Nem um descrente pode manifestar essas virtudes. Nenhum. Então você não pode dizer que um não crente é pobre de espírito. Você não pode dizer que um descrente chora como é o choro apresentado aqui. Você não pode dizer, olha, eu conheço um descrente que é manso, mas esse manso não tem nada a ver com a mansidão que é apresentada aqui na bem-aventurança. E nem tampouco as outras virtudes, porque elas fazem parte das virtudes que agora vão aparecer na vida de um pecador, que vão dizer para o mundo que ele agora está participando do reino de Deus e as virtudes do reino que ele representa agora estão sendo manifestas na vida dele. Então, nós temos 8 bem-aventuranças, terminando com aquela bem-aventurança maravilhosa que ninguém gosta, bem-aventurado os que sofrem por causa da justiça. E a aplicação que Jesus faz para os discípulos, né? Quando ele diz que quando eles estiverem sofrendo, sendo preso, injuriado, perseguido por causa do nome dele, alegrassem e exultassem, porque apesar do sofrimento que eles estavam passando aqui, eles deveriam saber que haveria uma recompensa muito maior guardando eles lá. Então aquela ideia do escritor aos Hebreus, que temos que correr a carreira olhando firmemente para Jesus, ele está na linha de chegada, nos esperando com a nossa recompensa. Então tudo aquilo que aparecer na jornada, tentando nos fazer parar, a gente pede a ajuda dele e passa por cima, porque o prêmio vale a pena. Então a gente vai correndo. Então 5, 12 ao 16, nós vemos primeiro a descrição do caráter cristão, que está nas bem-aventuranças. Então essa nova realidade de vida que foi plantada em nós no novo nascimento, ela tem umas marcas, e essas marcas são apresentadas nas bem-aventuranças. Por isso, nenhuma pessoa não salva pode dizer que é feliz completamente. Ela pode até dizer, mas não é verdade. Porque a verdadeira felicidade só é experimentada no reino de Deus. E essas marcas de caráter, como elas vão influenciar a nossa relação com o mundo? E aí vem a metáfora da luz e do sal, em que Jesus ele deixa claro que a partir da manifestação dessas virtudes, haverá uma influência que causará um impacto no mundo para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, 5, 2 ao 16, nós temos a apresentação do caráter cristão nas bem-aventuranças e a maneira como essa mudança de caráter vai se relacionar com o mundo, e não é se envolvendo com as coisas desse mundo, mas é se opondo a ponto de chamar a atenção do mundo e o mundo louvar a Deus por ver a transformação que essas pessoas estão sofrendo. Segundo lugar, 5:17 até o 7:12, é apresentado para nós o padrão alto da justiça do reino. Então, que tipos de comportamentos, e aqui eu acho interessante é que Jesus ele foi muito objetivo, assim, os sermões de Jesus são muito bem divididos e ligados uns aos outros, né? Como se nós fizéssemos aqui um sermão de 6 pontinhos. Então Jesus ia pregar aqui nessa noite, se ele usasse a nossa estrutura homilética, ele ia dizer, primeiro ponto, bem-aventurança, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. Talvez se ele fosse para uma classe de homilética, ele não iria usar ponto que a gente disse que nós não usar. Mas as divisões seriam claras. Então ele usa uma estrutura de argumentação muito clara. Por isso que nós dizemos que precisamos compreender o todo para que as partes elas ganhem amplitude no seu sentido. Mas aqui ele apresenta o comportamento que nós como cristãos devemos ter nas mais diversas experiências da nossa vida. E na segunda estrutura nós vamos apresentar todas as subdivisões que ele estabeleceu aqui. Mas aqui ele apresenta essa realidade de uma justiça no que diz respeito a
certeza da salvação e no que diz respeito à prática da santificação, que é totalmente diferente daquela que os fariseus, os judeus, que vão ser muito questionados aqui, tinham naquela época. Então, o judeu, infelizmente, ele se perdeu na jornada e ele acreditava que a salvação dele era procedente dos méritos acumulados que ele promovia pela obediência da lei. É muito parecido com o que as religiões que nós conhecemos ensinam, né? Como o catolicismo, o espiritismo, o testemunho de Jeová e tudo mais, quando eles dizem que você é salvo pela guarda das obras da lei, ou adventismo e por diante. Então, nós não somos salvos por qualquer obra que nós façamos, nós não somos salvos por qualquer ato de justiça que nós tenhamos praticado. Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, 16 e 17, diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a salvação ela é revelada no Evangelho. Pergunta é, o que é que há nesse Evangelho que faz com que o pecador possa se tornar acessível, a salvação possa se tornar acessível ao pecador? Aí ele vai dizer no verso 17, porque nele, isso é, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Então, eu não sou salvo por causa da minha justiça. Eu sou salvo por causa da justiça de Deus. Mas, apesar de eu não ser salvo pela minha justiça, mas pela justiça de Deus, isso não implica que eu possa viver de qualquer jeito por causa disso, já que o que eu faço não traz implicação para a minha salvação. O que eu faço não traz nenhuma cooperação para a minha salvação, mas testifica que eu sou salvo. Por isso que a obra da santificação, ela existe por força da ação do poder do Espírito Santo na nossa vida. Se ela não aparece, então não há motivos para que eu possa dizer que eu faço parte do reino de Deus. Um problema que os judeus enfrentaram, e é um problema que nós notamos, infelizmente, muito comum nas igrejas evangélicas, é que as pessoas partem dos mandamentos das Escrituras, normalmente, para julgar os outros, e não a si mesmo. Então, o mandamento, a lei, foi dada para que eu, tendo conhecimento dela, ela me pressione, me confronte e me julgue. O fariseu, ele sofria disso, né? O comportamento farisaico é quando se pega a lei de Deus para julgar o comportamento dos outros, como se nós estivéssemos acima dele. Lá em Mateus 23, quando diz aqueles ais contra os escribas e fariseus, é por causa disso, vocês põem fardos pesados sobre os outros, mas não querem carregar nem com o dedo. Então, os mandamentos de Deus, quando eu, Renildo, sou exposto a eles me foram tornados conhecidos para que eu saiba o miserável pecador que eu sou. E não para que eu fique procurando pecador no mercado, acusando eles de que eles não estão obedecendo. Quando eu faço isso, e a minha preocupação maior em relação aos mandamentos de Deus é julgar os outros, então isso pode ser uma demonstração clara de que eu ainda não compreendi a justiça de Deus e nem tampouco a relação da minha vida com esses valores. Então aqui, do 5:17 ao 7:12, Jesus vai trabalhar com algumas situações que, de verdade, gente, nos deixam desesperados. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos fritos. Porque nós nos expomos a esse espelho e descobrimos a nossa incapacidade e muitas vezes a nossa total falta de disposição de coração de viver esse tipo de padrão. E aí no final Jesus vai nos ensinar como é possível essa vontade vir e como é possível essa transformação se estabelecer, não de forma completa, mas progressiva, porque Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 já deixou claro que a perfeição nós só vamos encontrar em Jesus Cristo. Então, no capítulo 5, ele trabalha essa questão da nossa relação com a lei. Então, Jesus Cristo se apresenta como aquele que cumpriu a lei, porque havia uma acusação contra ele de que ele não apenas não obedecia a lei, como levava as pessoas a não obedecer a lei e ir contra Moisés. Então, Jesus vai deixar claro no Sermão do Monte que ele veio e ele cumpriu a lei. Cumpriu a lei no sentido de que nele se cumpriram as profecias para a sua primeira vinda, porque ainda tem as profecias para a segunda vinda, e ele, como homem, em sua humanidade, obedeceu completamente aquela lei. Então ele não poderia ser contra Moisés se, na verdade, ele se expôs à lei e obedeceu tudo aquilo que a lei havia estabelecido em relação a ele. E depois ele demonstra
para os judeus que eles haviam feito uma má interpretação dos princípios da lei, por isso eles estavam acusando ele dessa maneira. Eles interpretaram errado, e aí Jesus, em uma parte do sermão, vai fazer aquele contraste. Vocês ouviram o que foi dito? Ele está falando da interpretação que os rabinos, os mestres do judaísmo, haviam feito da lei. E ele vai dar a interpretação certa. Eu, porém, vos digo. Então, a explicação que Jesus dá é a correta. Então, nesse aspecto aqui, Jesus começa a apresentar a justiça do reino aos discípulos e, em contrapartida, aos judeus. E nessa justiça, ele mostra essa relação que nós temos com a lei, depois ele mostra a nossa relação com Deus. Então, como nós podemos nos relacionar com Deus no que diz respeito à relação de vida, de comportamento nesse sentido. Então, ele vai apresentar a realidade de que nós devemos amar a Deus acima de tudo. Se nós não conseguimos amar a Deus acima de tudo, então nós estamos com problema. E aí quando você vai para o Evangelho, tudo o quê? Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposo, esposa, bens, ou qualquer outro tipo de coisa. Nada pode estar diante de Deus na nossa vida, porque isso se constitui um ato de idolatria para com aquilo que consideramos mais importantes que Deus na minha vida, né? Hoje, não vou citar o nome da pessoa, mas eu fiquei feliz, né? Pelo menos uma, porque o normal nós estamos num dia de culto, alguém chama um membro da igreja para ir para uma festa, ele vai, para uma janta ele vai, para um churrasco ele vai, para dar uma volta ele vai. E hoje eu estava precisando de um motorista, liguei para uma pessoa e essa pessoa, ela tinha a janta do sogro. Mas ela me disse que tinha um compromisso, que tinha a janta do sogro, mas ao mesmo tempo ela disse: pastor, se o senhor precisar que eu lhe leve, eu vou. Eu tinha acabado de ouvir de um que não vai estar no culto no final de semana por causa de uma festa. É complicado lidar com isso. Então, o padrão é amar a Deus no meu relacionamento com Deus, e isso o Sermão do Monte vai deixar claro. Então, quem não ama a Deus de verdade vai se sentir oprimido à medida que o pastor Batista foi expondo o capítulo, principalmente o capítulo 6. Ou principalmente aqueles que querem fazer da obra de Deus instrumento de promoção e desencargo de consciência, né? As pessoas não expressam na sua vida que amam a Deus de verdade em tudo, mas tentam passar uma imagem maquiada de que elas amam. E aí é o que nós chamamos de falsa espiritualidade ou de hipocrisia, não é? Que ele vai usar a oração, o dar esmola e o jejum, que eram as práticas que mais os fariseus, os hipócritas, faziam para tentar mostrar para as pessoas que eles eram espirituais, e Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Ainda que aparentemente pareciam pessoas santas, na verdade, Jesus conhecia o coração deles. Vez por outra, a gente vai conversar com uma pessoa que pisou na bola na igreja, e a pessoa chega com aquela cara de espiritualidade: ai, pastor, mas Deus conhece o meu coração. E eu disse: meu irmão, minha irmã, se eu conhecesse, se os irmãos da igreja conhecessem, se o mundo todo conhecesse e Deus não conhecesse, você estava numa boa. Mas o seu problema é justamente esse. Jesus conhece o seu coração e você não conhece, ele não. Nem o diabo recebeu o elogio que o coração humano recebeu. Não existe nada nesse mundo mais corrupto que o coração. Tem alguém que recebeu um adjetivo depreciativo maior que o diabo? O coração humano. E aí as pessoas vinham: meu Deus, conhece o meu coração. Senhor, diga: esse é o problema. Se eu conhecesse, não tinha problema, mas Deus conhece, então você está frito. Então aqui o padrão em relação a Deus é que eu tenho que amar Deus acima de tudo. E em relação ao meu irmão, eu tenho que amar mais a ele do que eu mesmo. No meu relacionamento com os outros, não é nem com o irmão, é com o próximo. Todo aquele que tiver ao meu alcance, inclusive aqueles inimigos, não é? Nós estamos, para você ter uma ideia, não sei se vocês viram na internet, mas há um pavor do mundo evangélico com relação àquela notícia falsa de que vem 2 milhões de muçulmanos para o Brasil, né? E há um desespero coletivo.
E eles estão desesperados, porque a gente tem que orar para não vir, não vir, não vir. E aí, essa semana eu vou pegar naqueles posts e vou colocar um artigo em relação ao mandamento de Jesus, da gente amar os inimigos, orar para que Deus abençoe a eles e fazer o bem se eles vierem para cá. Quando eu estava no seminário, eu li muito sobre o mundo muçulmano e conversão de muçulmano. Se você me perguntar, pastor, em todos os testemunhos de conversão de muçulmano que o senhor leu, qual foi o fator que o muçulmano apresentou que impactou a vida dele? Gente, eu não me lembro de nenhum outro, mas todos que eu li, o que impactou a vida de um muçulmano foi quando ele fez um mal terrível para um crente e o crente retribuiu com bem. Eles diziam que não podia, aquilo não podia, e aquilo começou a ferver na cabeça dele. Ele foi atrás do cristão para saber como é que ele fez aquilo. E aí o cristão apresentou Cristo e ele entregou a vida a Cristo. Todos os testemunhos de conversão de muçulmano que eu li, o fator que gerou essa transformação foi o ato de um crente que havia sofrido na mão de um muçulmano retribuir esse muçulmano com bem. E eu fiquei assustado com o desespero de muitos crentes, com medo que os muçulmanos venham para cá. Os crentes viam, está tudo se preparando para o evangelismo. Onde é que eles estão? Vamos juntar as igrejas e vamos fazer uma campanha missionária para pregar o evangelho, porque aqui não tem perseguição. Ninguém vai ser preso, ninguém vai ser morto, ninguém vai ser torturado, nem vai para a cadeia. Então, gente, é uma oportunidade que a gente não tem todo dia. Ah, mas se eles chegarem lá e matar a gente vai para o céu. Jesus disse que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Antes, nós devemos temer aquele que pode tanto mandar o corpo quanto a alma para o inferno. Então nós tememos a Deus, e se morrermos por causa da causa dele, final das bem-aventuranças, se alegrem e exultem, porque grande é o vosso galardão do céu. Então, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida, as pessoas têm que ver, olha, aí vai uma pessoa que ama Deus. Essa daí ama mesmo, não troca Deus por nada. Por outro lado, no relacionamento pessoal com as pessoas, aí vai uma pessoa que ama o próximo. Vamos falhar uma vez ou outra, por causa da nossa pecaminosidade, mas isso tem que aparecer. Porque são as virtudes do reino que estão sendo reveladas para um mundo que não quer absolutamente nada com Deus. Em terceiro lugar, Jesus conclui o seu sermão com uma ardente exortação para que as pessoas entrem no reino. Então, nesse sentido, vocês vão estar percebidos disso, culminando com as metáforas do construtor e a metáfora da casa, mostrando a relação que o cristão tem em relação à obediência. Então, quando ele fala da rocha ali, a rocha não é ali naquele texto diretamente Jesus Cristo, mas tudo isso que foi ensinado anteriormente, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Então, todo aquele que ouve e pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo no Sermão do Monte e não pratica, eu assemelho ele a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a areia. E aí ele mostra a relação de um para o outro para com as coisas dessa vida. E uma coisa deixa a gente pasmo, né? É que tanto o que ouve e obedece, como o que ouve e não obedece, eles enfrentam as mesmas coisas que qualquer um enfrenta. Então essa ideia de que você creu em Jesus Cristo, acabou seu sofrimento, acabou sua luta, acabou seus problemas, não ouça isso. O problema não são os problemas que vêm, mas a maneira como a gente reage. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não tem onde se sustentar, não tem um refúgio, não tem um escudo, não tem um amparo, não tem um libertador, não tem um rei, não tem um general que está na frente dele lutando com ele e por ele. Então o ímpio, quando se depara com essas situações, ele desespera e não existe consolo e conforto para a sua alma, mas para nós não. Paulo que o diga, 2 Coríntios capítulo 1, a partir do 3 até o 10, ele diz, irmãos, a tribulação que nós passamos na Ásia, eu vou usar as minhas palavras, foi tão terrível que a gente olhou para o outro e disse, vamos morrer. E ele diz, isso aconteceu para que não confiássemos em nós, mas no Deus que livra. E, irmãos, ele nos livrou e ele vai continuar nos livrando. E aí ele começa com um hino, né?
No verso 3, bendito, digno de ser abençoado é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que estão na alguma tribulação com a mesma consolação que Deus nos deu. Mas a maravilha é que Deus, Ele nos conforta e nos consola em todo tempo que a tribulação durar e em todo tipo de tribulação que vier. Então, na hora que o tempo fecha, o que é que a gente faz? A gente confia em Deus. E aí lembra do que Tiago diz no seu primeiro capítulo, do versículo 3 em diante. Meus irmãos, do 2, tendo por motivo de grande alegria passados por várias provações, porque a prova da vossa fé produz. Paulo diz a mesma coisa em Romanos capítulo 5, que não se alegrava só na certeza que ele estaria no meio do povo que iria herdar a vida eterna, mas ele se alegrava também nas tribulações, porque no meio da tribulação Deus produzia coisas boas do caráter dele, Deus transformava a vida dele e preparava ele para toda boa obra, para toda boa luta. Então o fato de termos Cristo faz uma diferença muito grande, pensando aqui no Sermão do Monte, na hora que os rios vêm, na hora que as ondas vêm e batem contra nós. Nós não precisamos ficar preocupados, por quê? Porque vamos ser sustentados. O interessante quando chegar na metáfora lá, é que vai ser perceptível que eu vou me manter de pé na hora que as intempéries vêm, não porque eu pulei e me agarrei na pedra, mas porque a pedra vai me manter de pé, ela vai me sustentar no meio disso. Então, o reino, por isso que nós apresentamos aquela realidade, que o que está apresentado aqui são os padrões do reino, do novo reino a que nós pertençamos, e o Senhor desse reino, Ele vai nos sustentar. Pensando nesse sermão em outra estrutura, nós poderíamos apresentar ela de algumas maneiras. Primeiro, ela se inicia com o nosso relacionamento com Deus, as primeiras bem-aventuranças. As primeiras 3, elas apresentam um processo pelo qual um pecador se torna participante do reino de Deus. Por isso que nenhum ímpio pode ser pobre de espírito, que nenhum ímpio pode chorar com aquele choro que está sendo apresentado, nem tampouco o ímpio pode ser manso com aquela mansidão, porque aquilo pertence aos participantes do reino dos céus. Depois é apresentada a realidade da experiência desse novo participante do reino de Deus com a sua esfera pública. Então aí ele se relaciona com o próximo, exercendo misericórdia, patrocinando a paz, sendo perseguido e agindo como sal e como luz para brilhar, amando e servindo aos outros. A relação do crente com o mundo é uma relação de demonstração de amor, não importando o que esse mundo faça com ele. Daí lá na frente, a ordem é: ame os seus inimigos. Ore é para que Deus abençoe, tá? Não é fazer aquela oração imprecatória, vingativa. Olhe, Deus, o Senhor viu o que Ele fez comigo. Alguns anos atrás eu estava lá no Luiz, e estava na lanchonete conversando com o Luiz, sendo uma pessoa, e essa pessoa, ele era filho de uma mulher que havia separado, estava casado com um outro, e ele tinha acabado de brigar com um padrasto. Ele era desviado de uma igreja lá, né? E ele começou a conversar do que o padrasto tinha feito com ele, mas ele chega no meio da conversa e faz: mas eu sei que se eu orar aqui, Deus vai lá e quebra ele. E eu tive que dizer que eu não sabia que Deus era um leão de chácara. Eu acho que os irmãos sabem que é leão de chácara, aqueles guarda-costas que são contratados para tomar conta de cantor, de boate, essas coisas. Eu não sabia que Deus era leão de chácara do homem. Que ele disse com tanta convicção: se eu orar aqui, Deus vai lá e quebra ele onde ele estiver. E eu digo: olha, esse não é o tipo de padrão do reino. A oração aqui é para que Deus abençoe ele. E se ele me fizer mal, eu vou retribuir com bem. Na verdade, não é retribuir, é pagar. Eu vou pagá-lo com bem. A partir do momento que ele fez o mal para mim, eu tenho a responsabilidade e a obrigação de fazer o bem para ele, para que ele saiba que o padrão do reino é diferente, para que ele seja confrontado com essa nova vida. E aí, todas as coisas que se tornou participante do reino dos céus aqui, a primeira bem-aventurança diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Então, nesse sentido, esse padrão é o padrão para crente, se bem que os ímpios vão ser julgados por ele por não praticarem esse tipo de comportamento. Depois, ele vai mostrar a razão do sermão e o que é esperado que esse participante que foi apresentado, esse crente que tem um novo caráter do reino, como ele vai se relacionar com a realidade do mundo ao redor e das suas experiências. Então, temos na metáfora do sal e da terra a influência do cristão no mundo em que ele vive, sendo sal e sendo luz, mostrando essa realidade do combate contra o pecado e como luz anunciando as virtudes que ele já vai falar lá atrás como pacificador. Depois, a justiça do cristão, no que é que ela está fundamentada, que é diferente da justiça dos fariseus. Depois, temos dois aspectos que podem ser trabalhados na justiça do cristão, tanto no aspecto da confiança dele em Cristo como sendo Salvador, como na questão da certeza de que foi a justiça de Cristo que salvou ele e não a sua própria justiça. A do fariseu, representado lá naquela parábola do fariseu e do publicano, o fariseu chega diante de Deus para dizer a Deus os motivos pelos quais Deus deveria abençoar ele, e Deus não ouviu a oração dele. O publicano bate no peito desesperado e diz: tem misericórdia de mim que eu sou um pecador, e a Bíblia diz que ele saiu justificado. Então há um contraste bem grande que precisa ser observado. Depois vem a religião do cristão, que é diferente da do fariseu, porque o fariseu usava a religião para autopromoção, e infelizmente no meio evangélico a gente vê muita gente fazendo isso, usando a religião para ter status, para ser reconhecido, para ser honrado, para ser louvado, para ser glorificado, ou sei lá o que a gente possa dizer. Então ele usa três coisas simples, né? Ele diz que ele não deveria dar esmola. Não é errado dar esmola, mas o fariseu dava para ser visto, o povo olhasse: ai, que homem piedoso. Quando eu estava expondo o Sermão do Monte, eu disse: só falta aparecer na internet uma foto com o cara dando esmola para um pobre fazendo uma selfie. Não é que na semana seguinte eu estou lá olhando a internet e aparece na rede social uma foto do cara dando esmola para o pobre, tirando a foto e postou. Aí eu digo: não, agora não falta mais. Por quê? Porque todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então é uma atitude errada fazer as coisas do reino esperando o reconhecimento. Porque se deu certo, a glória não é nossa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se ainda fizermos alguma coisa para o reino, e o que fizermos der fruto à glória de Deus, porque não há força, não há poder, não há capacidade de nós para produzir qualquer coisa para o reino de Deus. Então, ele vai do 6:1 ao 6 e 6:16 ao 18 trabalhar essa realidade da religião do cristão. O intervalo aqui que existe entre o 6:1 ao 6 é justamente a oração do Pai Nosso que é ensinada, e aí vocês vão entender de maneira clara a influência que ele está. Depois, nós temos a oração do cristão, 6:7 ao 15, que estabelece os princípios segundo o qual a nossa oração deve ser regida. Então, infelizmente, nos perdemos na oração, né? Hoje em dia, se um crente não tem alguma necessidade para pedir a Deus, ele não ora. Porque oração se tornou sinônimo de petição e não do meio que Deus estabeleceu para que haja um feedback no relacionamento nosso com Deus. Então nós não apenas ouvimos Deus através da escritura da palavra, mas nós podemos falar com Ele. Então é um privilégio muito grande saber que pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote, as portas do céu foram abertas para nós. Nós temos que desfrutar disso. Deus não é um banco, um supermercado, um político, nem um Papai Noel no tempo de final de ano. O Criador de todas as coisas se tornou o nosso Pai amoroso, gracioso, cuidador, provedor, protetor. Se chegamos até aqui, como disse o pastor Batista no início, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram, o cuidado dele se renovou, ele fez a provisão. Então, como nós vamos crer num Deus tão maravilhoso como esse e não queremos manter um relacionamento com Ele, de diálogo, que não seja somente para pedir coisas? Então aqui, na oração do Pai Nosso, como é conhecida,
o pastor Batista vai estar estabelecendo os 6 princípios que normatizam. Então, quando eu vou orar a Deus, pela oração do Pai Nosso existe o que eu tenho que dizer primeiro, depois segundo, depois terceiro, para depois chegar na minha lista de pedidos. E o maravilhoso é que se você aprende os 3 primeiros passos e Deus não responde a sua oração, não vai fazer falta, não vai fazer diferença, você não vai ficar deprimido, nem oprimido, porque você entendeu os princípios pelos quais até a nossa vida de oração é governada. Então a gente não tem o direito de orar como quer. Tiago vai dizer, pedi e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjar dos vossos próprios deleites. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Depois ele vai apresentar a ambição do cristão. A gente usa essa palavra, o pessoal fala, pastor, o crente pode ser ambicioso? Pode. E o alicerce da ambição do crente se chama: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse deve ser o nosso desejo maior. Ver o reino de Deus. A oração do Pai Nosso está construída em cima desse princípio. Então, deve haver uma ambição no cristão que leve ele a conduzi-lo para Cristo, e aqui é o cúmulo. Depois vem o relacionamento do cristão, e ele vai trabalhar essa realidade do relacionamento com as mais diversas situações, com os inimigos, com o próximo, e aí ele trabalha essa realidade em 2 partes, 7, 1 ao 12, depois 7, 13 ao 20, e termina com o compromisso do cristão, que vai do 7:21 ao 27, culminando com o impacto dessa mensagem na vida deles. A ponto dos ouvintes dizerem: como é que ele fala essas coisas? Com que autoridade ele fala isso? Ele é diferente dos escribas e fariseus. Ele não é igual aos escribas e fariseus. Há algo diferente no discurso dele. Então, nesse sentido, o que havia de diferente no discurso de Jesus, e isso é básico, é que aquilo que ele pregava era aquilo que era visto na vida dele. Os judeus são chamados de sepulcro caiado, e lá em Mateus 23, nos ais, ele vai dizer que eles impunham, colocavam o fardo pesado nas costas dos outros, mas eles não queriam carregar. Então, em parte, aquilo que as pessoas ouvem de nós será impactado por aquilo que as pessoas veem em nós. Porque se eu prego uma coisa e a pessoa vê outra, então eu sou um hipócrita. Eu sou um fariseu, eu sou um fingido. Eu sou alguém que está incluído no meio daqueles que oravam, jejuavam e davam esmola para ser visto. Então nós queremos ser vistos como espirituais, quando na verdade o nosso comportamento demonstra o quanto nós estamos afundados no pecado e na carne. E um cristão verdadeiro não é assim. Por quê? Porque aquilo que é apresentado aqui no padrão são as virtudes que vão ser provocadas nessa obra transformadora do Espírito Santo chamada santificação. Então nós estamos sendo santificados, e nesse sentido as virtudes do reino elas serão provocadas em nós por intermédio dessa obra que o Espírito Santo está fazendo. Paulo em Filipenses 6 diz: eu estou bem certo que o Deus que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então o padrão completo e perfeito nós só vamos alcançar no final da jornada. Só que enquanto nós estivermos na jornada, reflexos desse padrão começam a aparecer. E é nesse sentido que eu preciso entender o Sermão do Monte. Apesar de saber que eu não tenho nenhuma condição, enquanto estiver correndo na minha carreira, ver todo esse padrão cumprido, mas eu sei que parte desse padrão precisa aparecer para que as pessoas possam dizer que eu estou na carreira, que eu faço parte do reino. E aí, pensando no Sermão do Monte como um todo, o Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente, e não um código de ética ou moral. É como se o nosso Senhor houvesse dito: por causa daquilo que vocês são, eis como vocês devem encarar a lei e como deveriam ser.
No Sermão do Monte, nós temos não temos algumas regras mecânicas que devem ser aplicadas ao pé da letra, mas cumpre-me ser uma pessoa de qualidades tais que, se for para a glória de Deus, eu esteja pronto para agir. Tudo quanto sou é dele e já não pertenço a mim mesmo. Por isso, Martyn Lloyd-Jones ele chega a afirmar que se a pessoa deliberadamente não cumpre o sermão ou parte dele, como por exemplo, um exemplo claro, um indivíduo que não se dispõe a perdoar os outros, é porque provavelmente ainda não passou pela experiência do novo nascimento. Ele fundamenta a colocação dele em cima da oração. Porque se perdoardes aos outros as suas ofensas, o vosso Pai vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, o vosso Pai não vai perdoar você. Então, uma pessoa que não perdoa, ela simplesmente não pode afirmar que é salva, porque Jesus disse que ela não recebeu o perdão de Deus por isso. Então, são coisas que são provocadas. E isso é a gravidade da vida cristã. Uma pessoa legalista, ela julga pelo mérito do comportamento e não pela evidência. Então, se o comportamento está fraco, vamos correr mais um pouquinho, fazer mais um pouquinho, porque aí está bem. Não é por aquilo que eu faço. A minha participação no reino é por causa do que Cristo fez. Mas o que Cristo fez por mim vai provocar uma mudança tal na minha natureza, no meu caráter, na minha vida, que esses atos de correr atrás da vontade do Pai se tornarão uma evidência de que Ele começou a obra e se tornará uma esperança de que Ele vai completar até o dia da sua vida. Então aqui vocês vão ter um espelho. Como é que um pecador se converte? Vai estar lá nas bem-aventuranças. Que tipo de mudanças, tanto no interior dele como exteriormente, devem aparecer para que a gente possa acreditar, olha, esse cara se converteu de verdade, essa pessoa se converteu de verdade. Vocês vão ver aqui. Se existe um padrão de julgamento para que nós possamos ver a possibilidade de, em primeiro lugar, eu ter me convertido. Porque o padrão tem como propósito me confrontar e me esmagar, a fim de que ele me mostrando as minhas distorções, eu possa reconhecer a minha pecaminosidade e correr para a cruz. Não para que eu fique julgando os outros. Mas não tem jeito. A partir do momento que eu aprendo o padrão e o padrão não aparece em alguém, então não tem como. O senso de julgamento não foi estabelecido. E aí, o que é que eu faço por essa pessoa? Eu amo. Eu vou ser pacificador, eu vou pregar para ela e eu vou fazer o que eu puder para que ela possa conhecer o reino de verdade e entrar nele e não simplesmente se tornar um juiz mandando todo mundo para o inferno e acusando todo mundo de não salvação. Não é o nosso papel. Esse papel pertence a Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos um padrão, e isso é importante, porque não tem mais padrão, gente. No mundo evangélico hoje não existe mais um padrão que defina quem é crente e quem não é, quem é convertido e quem não é, qual é a igreja que de verdade expressa o caráter do reino de Deus e que não expressa. Então é necessário que a gente volte para as Escrituras, começando aqui no Sermão do Monte, e comece a construir um padrão que, em primeiro lugar, deve normatizar a minha vida. E aí o meu testemunho pode influenciar outro, influenciar outro, influenciar outro. E aí a gente começa a ver a palavra de Deus sendo aplicada com poder pelo Espírito Santo no meio do seu povo e a santidade de Deus aparecendo. Por isso, conversou a cabeça. Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então não vai ser plantada uma semente no coração de vocês nessas próximas semanas. Vai ser plantada umas sacas. Só que mesmo plantada, uma saca ou mais de sementes no coração de vocês, nem o pastor Batista, nem eu, nem ninguém poderá fazer elas crescer. Só Deus. E é aqui o conflito do Sermão do Monte. Se você me perguntar, pastor, se eu me esforçar eu consigo praticar isso, eu vou dizer para você, não. É impossível. Ah, mas não tem esperança? Tem. Foi por isso que Jesus ensinou aquela oração no final do Sermão do Monte. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai
e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Isso aqui não é uma oração para eu colocar, eu quero um carro, eu vou bater até Deus me dar, ou eu quero uma casa, eu vou bater, eu quero um emprego, eu vou bater até Deus me dar. Não foi para isso que Jesus ensinou essa oração. Mas é justamente para aquele momento em que o padrão do reino, quando me confronta como pecador, eu vou ter que dizer, eu estou mal. E aí, que esperança tem para que de verdade essas boas obras apareçam em mim e o nome de Deus seja glorificado? Jesus disse, me busque. Me busque, continue me buscando, me peça, continue pedindo, bata na minha porta e continue batendo, até eu estender a minha mão e fazer com que as virtudes do reino passem a aparecer na sua vida. Se você me buscar, elas vão aparecer. Completamente no final da jornada, mas elas vão começar a aparecer. Então, se para nós é impossível, temos que se lembrar que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso, ore por isso. Deus, a partir do momento em que eu estiver aprendendo essas verdades, que o Teu Espírito com poder aplique cada uma delas ao meu coração. E faça com que elas apareçam na minha vida, porque Jesus disse que se eles veem as obras do Teu reino na minha vida, eles vão glorificar o Teu nome. Por isso, faz da minha vida motivo de glória e de louvor para o Teu nome. Pastor Batista, vamos orar.